Você já é membro do meu site? Ainda não? Olha, de coração, vai lá conhecer. Vai lá no padremario.com.br, clique em tornar-se membro. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vai te ajudar muito e a gente vai poder ficar mais perto. E fazer parte do site padremario.com.br vai ajudar você também na sua caminhada com a Palavra de Deus, porque lá nós temos muito conteúdo, sobretudo o diário espiritual e as formações, plano bíblico, que vão dar um ritmo na sua fé, na sua intimidade com a Palavra de Deus. Então vai lá, padremario.com.br, clique em tornar-se membro e eu tenho certeza que vai fazer bem a você. Olá, meu irmão, minha irmã, sábado da 7ª semana do tempo pascal, hoje é 18 de maio e é uma alegria estar com você aqui para a nossa homilia diária. Quem me encontra pela primeira vez, se inscreve já no canal. Meus queridos, na tela aí para você, a programação desse sábado à noite, do nosso domingo, é Pentecostes, é Vigília de Pentecostes, é Missa do Impossível com o glorioso São José. Tá aí na tela, dá tempo de você estar conosco aqui, hein? No Santuário São José de Alto Piquiri. Nós vamos rezar essas duas missas dentro do santuário e no domingo, inclusive, temos uma programação especial, tá bom? Nossa peregrinação, nosso tour nas capelas, são momentos de oração, vai ter um almoço aí no meio. Então, assim, você precisa entrar em contato conosco nesse WhatsApp aí, tá bom? Não precisa mandar áudio, só manda por escrito. Eu vou tal missa com tantas pessoas e quero participar, inclusive, do almoço, do tour, enfim. E você vai ser muito bem-vindo aqui conosco, tá bom? São José quer te acolher de braços abertos. Venha ao Santuário São José nesse final de semana. Vamos ao Evangelho, então, desse dia, que está em João, capítulo 21, versículos de 20 a 25, diz assim: Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se eu quero, o que te importa? Tu segue-me. Parece até que Jesus aqui perdeu a paciência com São Pedro. Eu vou grifar até com o meu verde Palmeiras, porque tem uma sabedoria muito grande aqui. Se eu quero, o que te importa, tu segue-me. Nós estamos aqui no final, então, do Evangelho de São João, que nos acompanhou neste tempo pascal, né? Que se encerra com a celebração do Pentecostes. A partir de segunda-feira a gente já voltou com a memória de Nossa Senhora Mãe da Igreja. A gente volta para o tempo comum. Falando nisso, você que faz o diário espiritual lá dentro do meu site, tem a troca do diário espiritual, né, para o novo tempo litúrgico. A gente volta para o tempo comum. Então, a partir de segunda-feira, já tem lá, né, acredito que deve estar por lá, um novo diário espiritual para a gente dar sequência aqui, você que fez o diário espiritual do tempo da Páscoa. Veja, nós estamos terminando, né, o tempo pascal, no qual a gente leu praticamente inteirinho, todo ele, o Evangelho de São João. E no final desse tempo pascal, a igreja reservou para nos falar de Pedro e um pouquinho de São João. As primeiras leituras do tempo pascal sempre foram Atos Apóstolos, então a gente foi vendo a igreja nascente ali, né, após a ressurreição. Pedro, Paulo, Filipe, Estevão, os personagens, né? E estamos terminando, para quem acompanha a missa diária, a primeira leitura ali de Atos, falando do fim da vida de Paulo lá em Roma. Mas aqui está apontado para Pedro, que no evangelho de ontem foi refeito, né, reconstituído, restaurado como pastor maior da igreja. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E aqui no evangelho, então, é a sequência de ontem. Nós temos essa cena, né? Pedro começa a seguir Jesus na beira da praia, ele olha para trás e Pedro não aguentou. Nós é a nossa curiosidade. Pedro não aguentou, porque Pedro sabia que João era o mais íntimo de Jesus, né?
de São João é que ele reclinou a cabeça no peito de Jesus na Santa Ceia. Então, Pedro, nessa história de ressurreição, o Espírito Santo que vai vir, Jesus que vem e dá a Pedro de novo o pastoreio, né? Naquela pesca milagrosa, onde eles milagrosamente enchem as redes, e mesmo assim Pedro não percebe que lá na beira do mar é Jesus quem os agraciou com isso. É São João que fala: Pedro, é o Senhor, Pedro. E acho que Pedro ficou meio espantado com isso. Eu sou lento, eu sou falho, né? Parece que João é mais sensível. E aí tinha tudo para no evangelho de ontem Jesus ter perguntado a João: João, você me ama, apacenta as minhas ovelhas? E não, Jesus insiste em Pedro. Mas ao mesmo tempo Pedro sabe da intimidade e da docilidade, né? Da profundeza da fé de João. Talvez é por isso então que Pedro pergunta: Senhor, o que vai ser desse aí? Porque eu te neguei e o Senhor me restituiu no cargo ali, quer dizer, eu achei que o Senhor ia escolher ele, não eu, né? Depois da bobeira que fiz. Mas se sou eu que vou apacentar, o que vai ser desse aí? Pedro está curioso sobre a vida de São João, porque nós, na nossa vida, às vezes temos isso. O que será que vai ser do fulano? Meu Deus, e agora? Descobriu essa notícia triste. Ou de pessoas que nos parecem ser mais santas e virtuosas do que nós, não é? O que será deste, o que será daquela? E aí Jesus meio que dá um coice aqui, impressão minha, hein, Pedro? Pedro, se eu quero que ele permaneça até que eu venha. Porque no evangelho de ontem Jesus tinha falado: Pedro, quando você for velho, alguém vai te levar para onde você não quer. Pedro não era bobo, Pedro entendeu que Jesus estava falando de um martírio, de uma morte, de um assassinato. Pedro entendeu. Então, se eu vou morrer por tua causa, Jesus, e esse aqui não morre? Morre. Morre quando? Pedro, se eu quiser que ele permaneça até que ele venha, o que te importa isso? Você me segue, cara. E aqui está, meus queridos, o que nos importa mesmo? O importante é seguir Jesus. O importante é não fugir da minha cruz. A vida do outro não me importa. E aí nós precisamos entender também que no nosso seguimento de Jesus existem caminhos onde só passa uma pessoa. Sabe, a gente vai andando na vida, né? E a nossa fé vai sendo somada por pessoas, por amizades e tudo mais. Na nossa vida nós temos pessoas que a gente ama muito, né? Que a gente daria a vida por elas e que a gente sente uma necessidade muito grande delas. Mas existe no caminho com Jesus, chega uma hora que essa estrada ela afunila de tal forma que na estrada que eu estou andando com Jesus só passo eu. Não adianta ficar bravo nem querer puxar alguém para passar comigo nessa ponte, nessa estrada, senão vão cair os dois no buraco. Pedro, o que te importa? Você me segue, nem que você me siga sozinho. A fé tem essa dimensão. Porque, meus irmãos, existem coisas que a gente precisa passar e que a gente vai passar e vai passar sozinho. Porque só cabe eu ali, entende? Então, Pedro, o que te importa o João? Deixa o João. Não fica avaliando se o João sofre mais ou menos que você. E nem fique querendo que o João sofra junto com a mesma coisa que você. Porque tem coisas que são muito da história de cada um, do chamado de cada um, da alma de cada um. Pedro, o que te importa? Você me segue. E aqui eu acho que nesse evangelho a gente poderia rezar isso, as nossas distrações e as nossas perturbações com a vida alheia. Cada um de nós trilha um caminho, né? E aí vem o primeiro desencontro comunitário. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Aí o próprio São João escrevendo diz assim: mas Jesus não disse que ele não morreria. Apenas se eu quiser que ele não morra, mas não diz que não vai. Veja, um converseiro sobre a vida alheia, né? E aí João vai falar de si mesmo. Esse é o discípulo que dá testemunho, que escreveu, o testemunho é verdadeiro. Jesus fez tantas outras coisas, e aí ele diz: mas se fossem escritas, não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. E nem precisa, São João, escrever mais do que o Evangelho, porque agora o Evangelho vai sendo escrito nos nossos corações. Queridos, Jesus não espera uma biblioteca imensa com livros sobre ele. Jesus espera um povo que seja discípulo dele. Cada um de nós é esse livro a ser escrito. Em mim Jesus também escreve, né? Então, cada um de nós, naquilo que a gente tem para fazer, viver, né? Passar, atravessar, deixemos Jesus escrever em nós. Sejamos nós o Evangelho e as coisas não escritas no Evangelho, que sejam escritas em nós. Vamos dispor a nossa vida a Jesus. Vale a pena deixar que o Evangelho seja escrito em nós.
Que Deus te abençoe e mais uma vez para terminar então aí na sua tela, a programação do Santuário São José de Alto Piquiri. São José te acolhe de braços abertos. Temos missa hoje à noite, vigília de Pentecostes, temos missa amanhã de manhã, também cumprindo o preceito de Pentecostes, mas aí um pouco mais voltada para São José, como é todo dia 19. Temos peregrinação nas nossas capelas, temos almoço, olha, vai ser um domingo bem legal aqui, hein? Acho que vale a pena você vir rezar conosco. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.